Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alan, professor de Física. Nós vamos começar aqui com o estudo da disciplina, né? Nós vamos ter nossa primeira aula. E para começar esse estudo, a gente começa falando de grandezas físicas, tá? A gente classifica aqui de duas formas essas grandezas. No finalzinho a gente fala ali das grandezas não físicas, ok? Então vamos lá. Aqui nas grandezas físicas a gente tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Quais são as características de cada uma delas? A grandeza escalar, você precisa só apenas de uma característica para definir essa grandeza. Essa característica a gente chama de módulo. Tá? Módulo é um número seguido de uma unidade. Tá? Módulo ou intensidade é a mesma coisa. Exemplos aí de grandezas escalares, por exemplo, a gente tem massa, que é uma grandeza escalar. Então, quando você fala que você comprou 1 kg de açúcar, a massa do açúcar que você comprou, né, tem módulo de 1 kg. O número 1 seguido da unidade quilogramas. 500 gramas de mussarela, 3 toneladas, né, são exemplos aí de massa, grandeza escalar. Tempo também é uma grandeza escalar. O tempo pode ser medido, né, em segundo, em minutos, em horas, semanas, meses, anos, fases da Lua, estações do ano. Então nós temos várias formas aí de medir a grandeza tempo. Temperatura. A gente tem lá a temperatura, no Brasil a gente usa o grau Celsius, nos Estados Unidos usa o Fahrenheit. A gente também tem a temperatura, a escala de temperatura Kelvin, tá? que é uma grandeza escalar. Energia. Tá? Na física a gente fala bastante de energia, então a unidade de energia é o joule. Então, dos alimentos, né, você tem lá a tabela, valores energéticos, e aí quantos quilocalorias você tem naquele alimento. Então a energia também é uma grandeza escalar. Você só precisa de módulo, do número e da unidade para definir essa grandeza. Já a grandeza vetorial, tá? Você tem que obrigatoriamente me dar 3 características para deixá-la bem definida. Tá? A característica módulo, a característica da direção, a característica do sentido. O módulo continua sendo a mesma coisa. Módulo ou intensidade é o número seguido de uma unidade. A direção de um vetor, na natureza a gente tem 3 direções. Tem a direção horizontal, a direção vertical e a direção diagonal. Apenas essas 3. Ok? Agora, o sentido, a gente costuma falar para onde que aquele vetor está apontando, para onde aquele vetor está indo, né? Então, para cada direção da natureza, a gente tem 2 sentidos. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a direção vertical, você tem para cima ou para baixo. Se você pegar a direção horizontal, você tem para a esquerda ou para a direita. Tá? Exemplos de vetores aqui na física que a gente usa bastante: deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso. Então, por exemplo, se você está falando, o móvel sofreu um deslocamento na horizontal para a esquerda, certo? Então você me deu o módulo, ele sofreu um deslocamento, por exemplo, de 3 metros, o número e a unidade, a direção na horizontal e o sentido para a esquerda. Tá? Imagina se você pegasse você entrou lá no aplicativo do Google Maps, e aí você pôs o endereço e a moça lá começa a falar. A voz do aplicativo começa a falar: em 300 metros, vire. Fica faltando virar para onde? Né? Em que direção? Então, para você usar a grandeza vetorial, você tem que dar módulo, direção e sentido. Em 300 metros, vire para a direita, vire para a esquerda. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. Velocidade, tá? Também é uma grandeza vetorial. Você tem lá a velocidade em metros por segundo, você tem a velocidade em quilômetros por hora, milhas por hora e assim por diante. Também tem módulo, também tem direção, também tem sentido. Força, você pode aplicar uma força, né, na vertical para baixo. Por exemplo, o planeta Terra, ele te puxa com uma força gravitacional na vertical para baixo, chamada força-peso, certo? Impulso, quando você dá um impulso em um certo objeto, também é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido.
É comum aparecer aqui, nas grandezas vetoriais, a rosa dos ventos, né? Que é uma orientação que a gente usa aí para direcionar, né? O norte, o sul do planeta, o leste, o oeste. Então, na vertical aqui a gente tem o norte para cima, o sul para baixo, leste para a direita, oeste para a esquerda. E as diagonais, certo? Então a gente tem aqui o nordeste, sudeste, sudoeste e o noroeste. Então eu posso ter um vetor de 5 metros por segundo ao quadrado, um vetor aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, na diagonal sentido nordeste. Tá? Eu dei o módulo, a direção e o sentido para aquele vetor aceleração. Então fica claro agora você entender a diferença entre escalar e vetorial. Escalar você só precisa de uma característica. Vetorial você tem que me dar 3 características para deixar ele bem definido. Tá? E por último aqui a gente tem lá o que a gente chama de grandezas não físicas, tá ok? É tudo aquilo que você não consegue mensurar, tudo aquilo que você não consegue medir. Então grandezas físicas você consegue medir, grandezas não físicas você não consegue medir. Tá? Por exemplo, pensamentos, sentimentos, não tem como você mensurar. Ah, eu tenho a paixão por você é 70%, certo? É aquela coisa de mãe, né? Eu gosto dos filhos igualmente. Não dá para você medir o quanto, né? Quanto que você tem de sentimento para uma pessoa, ou o quanto você pensou em 1 minuto. Não dá para você, aliás, não dá nem para você parar de pensar. O negócio está sempre em pensamento. E etc. Então, tudo que você não consegue medir, a gente classifica como grandezas não físicas. Certo? E grandeza física tem essas duas classificações aqui, escalares e vetoriais. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Eu deixo aqui meu abraço. Até a próxima aula. Valeu!